Nós vamos continuar falando sobre questões que afligem a nossa alma, né, a nossa psique ou a nossa mente. E na semana passada, na quarta passada, nós falamos sobre culpa. E aí fizemos várias considerações. E aos queridos que não puderam estar aqui, né, ou acompanhar online, seria muito interessante que pudessem depois dar uma olhadinha no estudo da semana passada. Então, agora a gente tem os cortes e até fica mais fácil acessar diretamente a parte do estudo. E a proposta é sempre a gente interagir, né? Então, a culpa, quando ela não é entendida, quando ela não é assumida e quando ela não é trabalhada, ela pode ser um elemento nocivo, um elemento danoso à nossa saúde mental, porque ela pode produzir sentimentos que vão trazer prejuízos à nossa mente. E se trazem sentimentos ruins para a nossa mente, consequentemente, então, teremos problema aí com relação à nossa saúde mental. Mas é importante também entendermos que a culpa, ela faz parte da nossa condição enquanto ser humano. Então, de alguma forma, a culpa, ela faz parte da minha condição enquanto pessoa, enquanto ser. E em alguns momentos, eu entendo que a culpa pode ser um instrumento usado por Deus para me ajudar. Então, essas foram as minhas últimas palavras na quarta-feira passada. E aí eu só gostaria de lembrar um trecho, o primeiro ponto, que foi justamente o que nós trabalhamos logo no início do estudo da semana passada. Porque na semana passada nós falamos que a culpa, ela não deve ser definida apenas pelos nossos sentimentos, apenas por aquilo que eu sinto. Por quê? Porque os nossos sentimentos, eles podem nos enganar, eles podem nos levar ao engano. Quer ver um exemplo? Eu posso me sentir culpado sendo culpado. Lembram? Eu usei o exemplo do sinal e da velocidade, né? Então, estou aqui pela Estrada da Posse, a velocidade máxima aqui é 60 km por hora e eu estou trafegando a 70 km e o sinal está fechado. E eu avanço o sinal, estou trafegando a 70 e atropelo uma pessoa. Então, eu me sinto culpado. Então, eu posso me sentir culpado sendo culpado. Mas também eu posso me sentir culpado não sendo culpado. Então, eu estou, por exemplo, trafegando aqui a 50 quilômetros, o sinal está verde e eu passei tranquilamente. A 50 quilômetros, passei ali e uma pessoa atravessou ali na pista. Eu estou a 50, o sinal está verde para mim. Mas aí eu me sinto culpado. Então eu posso me sentir culpado não sendo culpado. Mas também eu posso não me sentir culpado sendo culpado. Como é que é isso? Bom, eu estou trafegando e aí tem um carro na minha frente e o sinal está amarelo, a pessoa parou. E eu não me apercebi, bato na traseira da pessoa. E aí eu acho que quem está errado é a pessoa, e não eu. E eu acho que ele deveria avançar. Então eu não me sinto culpado de ter batido na traseira daquele carro. Então eu posso não me sentir culpado, mas na verdade eu sou culpado. Perceberam? Então isso é importante. Tenham isso em mente. E aí, queridos, hoje eu gostaria, e é claro que esses assuntos, eles nunca se esgotam em si mesmo, né? Seria assim, acho que
algo de muita querer até trilhar pelo caminho da prepotência, querer esgotar esses temas ou esses assuntos. Mas hoje eu gostaria de, pelo menos, dialogar com os irmãos sobre um caminho possível. Ah, pastor, há outros caminhos? Há possibilidade, sim. Mas pelo menos de um caminho possível de como lidar, de como reagir, de como trabalhar com a culpa, para que os sentimentos advindos da culpa, eles não tragam prejuízos à minha saúde mental e até à minha saúde espiritual. Então, se tem um tema hoje, Pedro, esse estudo é um caminho possível para lidar com a culpa. Qual é o caminho? Aí a gente vai no texto bíblico e vai pegar um personagem que eu acredito que tem muito, irmã Ruth, para contribuir com relação a isso. Salmo 32, lá no livro de Salmos. E aí a gente vai lá no Salmo 32, os 6 primeiros versos. E como nós temos feito, né? Fiquem muito à vontade aí de poderem contribuir. O comandante que está sempre longe, ele é sempre um menino rebelde, né? Então, quando você quiser falar, você vai ter que vir à frente para eu te ouvir, né? E as suas contribuições, você sabe que elas são sempre muito valiosas. Então, os irmãos aí fiquem à vontade para poderem aí interagir e eu aí transmitir para os queridos que estão aqui cultuando conosco online. Lá no Salmo 32, os 6 primeiros versos diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou como sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem, muitas águas não o atingirão. Que Deus abençoe a sua palavra. A maioria dos estudiosos vão dizer que esse salmo aqui, que foi composto por Davi, e a gente vai justamente falar sobre Davi, esse salmo é uma sequência do Salmo 51, onde Davi está abrindo seu coração para o Senhor diante do pecado de adultério cometido com Batseba. Mas aquele pecado tem vários desdobramentos, né? Então, tem mentira, tem a covardia de Davi com Urias, né? Tem assassinato, porque Urias foi morto por causa de Davi. Davi foi um covarde. Acho que a gente poderia enumerar vários adjetivos, além de adúltero, foi covarde, foi infiel aos seus soldados, né? Ninguém te ouviu, viu aí? Por isso que eu falei para você ficar perto, porque a gente te ouvia. Você é um menino teimoso. Eu falo para você, né? Então, Davi vai no Salmo 51, abriu o seu coração para o Senhor, e no Salmo 32 também. Então, dá para perceber de antemão que a culpa, ou os sentimentos causados pela culpa, invadiram o coração de Davi. E a gente vai ver isso de forma mais detalhada
no livro de 2 Samuel, no capítulo 11 e no capítulo 12, principalmente no momento em que Deus confronta Davi através do profeta Natã. E olhando para essa narrativa de Davi e o caminho que ele percorreu, então, um caminho possível para lidar com a culpa, a primeira lição que eu tiro aqui é que devemos buscar identificar qual é a origem dessa culpa. Então, o que está originando isso? Porque, como eu disse, eu posso me sentir culpado sendo culpado, eu posso me sentir culpado não sendo culpado, né? E eu posso não me sentir culpado sendo culpado. Então, a gente precisa ser muito sincero conosco, de buscarmos ali identificar e verificar a origem da culpa. Se a gente olhar aqui no verso 3 e no verso 5 do Salmo que acabamos de ler, eu fui na Nova Versão Transformadora e diz assim, olha: enquanto recusei confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Então, Davi estava sofrendo porque ele não havia reconhecido que ele havia feito algo errado, ou estava tentando fugir daquilo que ele havia feito, das atrocidades cometidas, que não foi apenas adulterar com a mulher de um dos seus soldados, né? E lembrando, Urias estava lutando pelo reino dele. Se a gente for parar aqui para ver o que Davi fez e toda a maldade, né? Davi realmente ele abusou de errar. Aí no verso 5 diz assim: finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a culpa. Finalmente. E aí, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Ou seja, Davi aqui não tinha dúvida do seu erro. Ele havia identificado exatamente o que havia feito e o que não havia feito. Davi, então, identificou a origem da sua culpa. Nessa busca, talvez seja importante verificarmos se, por exemplo, nós até falamos disso rapidamente na semana passada, violamos uma lei do país, né? Às vezes a gente se sente culpado porque a gente violou uma lei do país, né? Não apenas a questão de avançar o sinal e ter causado um prejuízo a alguém, mas sonegado imposto, que é uma violação de uma lei, subornado alguém, que é uma outra violação, né? E às vezes as pessoas fazem isso com uma facilidade muito grande, que é algo lamentável, que é uma violação de uma lei. Então, é uma forma de a gente poder refletir. Talvez uma lei que é de ordem moral, porque a lei de ordem moral, ela não necessariamente ela está na nossa legislação, ela está institucionalizada, mas ela é de ordem pessoal, né? Então, por exemplo, às vezes a nossa culpa pode ter sido gerada por uma lei de cunho de ordem pessoal, não ceder o lugar a um deficiente, a uma gestante, a um idoso. Mas eles têm os lugares especiais, né? Mas eu estou no meu lugar certo e aí você não cede o lugar. Ou até mesmo ficar com troco a mais quando você vai no comércio, né? Não, o problema é do caixa, ela que me deu a mais. Eu não quero nem saber mais. O problema é do bancário. Ou então, quando você vai no estabelecimento e na hora lá de fechar a conta,
a pessoa que lhe atendeu esqueceu de anotar aquela Coca-Cola, ou aquelas 2 Coca-Colas que você consumiu, e quando você vai verificar, e ele esqueceu e você fica quieto, né? Então você está violando uma lei que não necessariamente ela está lá, escrita lá na legislação da nossa sociedade, mas ela é de cunho pessoal, né? Então, isso até afeta a nossa consciência. Por isso que, às vezes, a gente usa um termo, né? Poxa, será que fulano não tem consciência? Bota a mão na consciência, né? Apelando para aquela lei de ordem pessoal. Mas se a pessoa não tem consciência, não bota a mão, porque não vai adiantar. Fala, irmã Ruth. Todos os lugares? Não sabia. Obrigado, irmã Ruth. Então, olha, os queridos que estão cultuando conosco online, a irmã Ruth está dizendo agora que não há um lugar específico para idoso. No nosso município é a partir de 65 anos, né? Ou 60? De 60? Enfim, mas todos os lugares agora, né, independente se está marcado ou não, devem ser disponibilizados para os idosos. Então, eu não sabia. Obrigado, irmã Ruth. Então, a gente vai sempre aprendendo, por isso que é importante essa troca, né? Porque, por exemplo, quando era da idade do Pedro, começou a disponibilizar para os alunos da rede pública de ensino o transporte gratuito. E isso era muito comum, nós éramos orientados, né? E todos os meus amigos, não era só eu não, isso já era de praxe já. Nós nem sentávamos, ou só sentávamos quando o ônibus estava muito vazio, né? Então, hoje, até isso não é, infelizmente, não é algo muito normal, não. Né? Até os alunos da rede pública não tem isso. Aí a gente apela para a consciência. E aí, infelizmente, né, tem que se criar essas leis. Né? Porque, e aí, só uma observação, talvez até isso prova a, a dificuldade que as pessoas têm de ter essa consciência com relação ao outro. Porque se todos tivessem, não precisava ter leis para respeitar e para proteger essas pessoas, né? Então, isso não precisava, porque seria automático. Não, pode sentar aqui, né? Mas aí é uma outra discussão. Obrigado, irmã Ruth. Muito obrigado pela sua informação. Não sabia. E acredito que alguns aqui, a senhora Abraão também não sabia, né? Mas também pode ser uma violação de uma lei de ordem espiritual, né? Que lei é essa? Bom, um padrão ou um mandamento divino, né? Então, pode-se ferir, de repente, não uma violação de uma lei que está no nosso país, mas é um padrão espiritual, uma lei de ordem espiritual. E uma coisa que eu percebo é que a maioria das questões que surgem, principalmente com relação à culpa, elas estão no âmbito das relações. A maioria dos nossos problemas, os nossos grandes problemas, eles se dão, na sua grande maioria, nas questões das relações interpessoais, né? E aí eu me lembrei de um texto que, só para a gente ilustrar, quer ver só? Veja lá Romanos, capítulo 12. A partir do verso 17. Até o verso 21. Que talvez você tenha violado aí um padrão, né, ou um mandamento divino. Romanos 12, a partir do verso 17, diz assim:
Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Olha o verso 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Olha o verso 20. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o mal, não é isso? Vence o mal com o bem. Eu fico pensando se nós realmente nos esforçássemos, né, para seguir essa orientação aqui do apóstolo Paulo, como a gente conseguiria evitar muitos problemas e até questões da culpa. Porque às vezes nós, por não seguirmos essas orientações, tratamos o mal com o mal. E aí isso gera em nós culpa. Mas também eu entendo que um dos motivos de entendermos que a culpa pode ser um instrumento nas mãos de Deus para nos ajudar, é que nós temos a capacidade, desenvolvemos a capacidade de identificarmos os nossos erros. Porque imagine se, quando nós violássemos uma lei do nosso país, uma lei da nossa consciência, uma lei pessoal, ou uma lei de ordem espiritual, e achássemos tudo normal. Será que as coisas caminhariam bem? Será que nós estaríamos bem? Está tudo tranquilo? Não, o que vocês acham? Violei uma lei, tratei alguém mal com mal. Estou tranquilo, Davi aqui. Se Davi, diante daquele confronto, né? Se ele achasse, não, está tudo tranquilo, não fiz nada de errado. Então, de alguma forma, a culpa, ela... É claro, pastor, então o senhor está dizendo que a gente deve errar para se sentir culpado. Não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando que a culpa ela pode ser um instrumento utilizado por Deus para que nós venhamos a reconhecer os nossos erros. Como foi o caso de Davi. E ele verificou, então, ele buscou a origem. Então, essa é a primeira dica. Busque a origem da sua culpa, o que gerou a culpa. Mas aí, olhando para o texto, eu vejo aqui, e é uma orientação de Davi, né? Ore pedindo ajuda ao Senhor. No verso 6, Davi vai dizer o seguinte: portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto é tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Então, diante de sentimentos ruins que invadem nossa mente, e esses sentimentos ruins que invadem nossa mente são originários da culpa, onde a culpa é causadora, nós devemos pedir ao Senhor ajuda para podermos identificar a origem, podermos fazer ali uma sondagem. E aí eu vou lá no Salmo 139, veja lá, Salmo 139, verso 23 e 24, por favor. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É claro que
poderíamos tirar várias lições aqui desses salmos, mas talvez a lição principal aqui para esse estudo seria o que o salmista está dizendo: Senhor, entra no meu coração e examina as profundezas da minha alma. Permita ser sondado pelo Senhor. Permita que o Senhor faça um exame minucioso, porque aí Ele vai lhe mostrando, aí Ele vai lhe revelando aquilo que não o agrada. Mas é preciso ter coragem para isso, né? Então, sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim aqui algo que não te agrada. E aí, queridos, a gente vai para o terceiro passo, que é arrependimento. Então, diante dessa busca de encontrar a origem da culpa, diante dessa oração de pedir ao Senhor para sondar, para provar, para examinar, para passar ali pela ressonância de Deus, né, naquele exame, autoexame minucioso, a gente vai para o arrependimento. Foi isso que Davi fez quando confrontado por Natã, e me chama muita atenção a sabedoria de Natã. Natã chega contando uma história para Davi, né? Rei, havia um homem que tinha muitas ovelhas, muito gado, e havia um outro homem que só tinha uma ovelhinha. E aí, chegou um visitante, e aquele homem que tinha muitos bens, muitas posses, pegou a única ovelhinha daquele que não tinha nada, só tinha aquela. E pegou lá e matou e fez uma grande festa. E aí Davi ficou revoltado, né? Não, isso não pode acontecer, isso não é possível, esse homem tem que ser penalizado. E aí Natã vai dizer assim: rei, esse homem é o Senhor. E aí veja o que Davi vai dizer para Natã. Veja lá, 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, só a primeira parte. 2 Samuel, capítulo 12, verso 13. Diz assim: então disse Davi a Natã. O que Davi disse a Natã? Pequei contra o Senhor. Contra o Senhor somente pequei. Sabe por quê, irmãos? Arrependimento envolve ou inclui reconhecimento do erro. E é interessante que Davi, ele não tentou se justificar. Davi, ele não tentou amenizar o seu erro, tentando dizer para Deus aquilo que ele já havia feito anteriormente, ou os grandes feitos que ele já havia realizado, numa tentativa de barganhar com Deus. Porque às vezes a gente trilha por esse caminho. Ah, Senhor, eu já fiz tanta coisa e agora esse tropecinho. Ah, Senhor, mas o Senhor sabe, né? Ah, eu estava ali, estava distraído. E não. Davi, ele não tentou se justificar e não tentou amenizar o seu erro. Tentando barganhar com Deus, falando das coisas boas e grandiosas que ele já havia feito até ali. Realmente, não é por acaso que Davi é chamado lá no Novo Testamento de um homem segundo o coração de Deus. Então, arrependimento inclui ou envolve reconhecimento do erro. E isso fica claro não apenas no Salmo 32,
E se a gente está entendendo que o Salmo 32 é sequência do Salmo 51, lá no Salmo 51, vamos lá visitar esse Salmo, o verso 3 e o verso 4, por favor. Salmo 51, verso 3 e 4. Diz assim: Salmo 51, verso 3 e 4. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha o verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, é como se ele estivesse reproduzindo o que ele já havia falado para Deus através de Natã. Pequei contra o Senhor. Mas também a gente tem que entender que arrependimento não apenas envolve ou inclui reconhecimento de erro, mas arrependimento produz tristeza. E automaticamente a consequência é mudança de rumo, é mudança de direção, ou luta para não mais se produzir aquele erro, para não mais se repetir aquela ação. Porque que arrependimento é esse que não produz tristeza, não produz dor, não produz pesar e não luta para que aquela ação, aquela atitude, aquele comportamento que feriu a outros e que gerou a dor ou que está gerando dor em meu coração, eu não lute para reverter. Então é importante que a gente tenha isso em mente. E uma coisa que parece de ordem paradoxal, Isidoro, é que a tristeza provocada pelo arrependimento, ela produz mudança para melhor. Mas tristeza é algo ruim? Bom, eu diria que depende. Porque se ela é fruto de um arrependimento, e esse arrependimento realmente correto, sincero, um arrependimento arrependimento mesmo, não é um arrependimento fake, né? Um arrependimento verdadeiro. Essa tristeza, por mais dolorosa que seja a princípio, ela vai trazer bons resultados. E o Paulo fala sobre isso. Veja lá, 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Por favor. Diz assim: lembrei do Reginaldo quando falou do remorso. A gente, semana passada, falou de remorso, né? Então, se você quiser saber sobre remorso, semana passada eu falei um pouquinho sobre isso. 2 Coríntios 7,10 diz assim: porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em quê? Em salvação. Não conduz em perdição. Não é uma tristeza que causa remorso. Eu estou na nova versão transformadora, né? Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Porque essa tristeza que causa salvação, essa tristeza que causa libertação, essa tristeza que causa saúde, ela é fruto do arrependimento. De eu reconhecer que estava trilhando por um caminho equivocado e agora eu caio em mim, eu caio na real e, preciso mudar. É nesse sentido.
Então, o caminho aqui para lidar com a culpa e os sentimentos causados por ela, pela culpa, é admitir o erro e confessar o pecado ao Senhor e, se necessário, aos outros. Porque aí vem o próximo passo. Então, um caminho possível para lidar com a culpa é buscar a origem da culpa. É orar ao Senhor. Prova-me, Senhor. Sonda-me, prova-me. É arrependimento. E aí também envolve fé. Fé em quê ou em quem? Fé para crer no perdão divino. Fé para crer que Deus tem poder de perdoar os meus erros. Ou o que a gente entende de erro, os meus pecados. Fala, irmã Ruth. Sim, ele, a princípio, ele não manifestou isso. Ele não manifestou a culpa. O que dá a entender é que ele estava vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. E aí, a partir do momento que ele é confrontado por Deus através de Davi, através de Natã, aí gera nele todo o processo que a gente chama de culpa, porque, opa, eu cometi um erro. Até então, ou ele estava camuflando, ele estava vivendo a vida dele como se nada tivesse acontecido. Então, a partir desse momento que ele é confrontado, aí ele começa a elaborar todo esse processo que eu estou tentando apresentar para os irmãos. Mas continue, irmã Ruth. Aham, sim, exato. E aí, irmã Ruth, por isso que, por mais paradoxal que seja, a culpa pode ser um instrumento nas mãos. E a culpa é algo bom. E a culpa faz parte da nossa condição humana. Porque imagine se, diante de violações, seja ela de leis da nossa sociedade, da nossa consciência, ou espírito, a gente tivesse tranquilo. Como haveria conserto? Como a gente. E a tendência, a gente sabe que diante de erros, de violações, ou a gente só vai fugindo, que aí a gente tenta fugir, porque ó, o que distancia a gente de Deus? São as nossas violações, são os pecados. E aí a gente, em vez de lidar com a culpa enfrentando e se colocando diante de Deus e nos arrependendo, a gente só vai se distanciando de Deus, só vai se afastando, só vai porque a gente não quer confrontar aquilo. Ou tem um outro caso que a gente vai se sabotando em alguns momentos, ou até o nosso aparelho psíquico vai se sabotando, que é um caso que eu vou dizer aqui daqui a pouco, de uma jovem senhora. Então, é muito interessante, que aí quando a gente é confrontado, e a gente também tem que se permitir a isso. Né? Por isso que a culpa, como eu disse semana passada, ela não deve apenas ser guiada pelos nossos sentimentos, porque às vezes a pessoa ela é culpada, mas ela não se sente culpada. E ela violou alguma coisa. E às vezes é o contrário. Às vezes ela não é culpada, mas ela se sente. Entendeu? E aí entra a oração. Sonda-me, ó Deus. Prova-me e vê se há algo que não agrada, porque aí diante disso o Senhor vai trabalhando. É possível no mundo espiritual sim, mas
diante, até mesmo uma pessoa que não tem uma experiência com Deus, de conversão, é possível que ela tenha, sim, a culpa, ela sinta a culpa. Talvez, por isso que eu falei, irmã Ruth, de um caminho possível para lidar com a culpa. Por quê? Eu estou trilhando aqui, apresentando as escrituras sagradas, mas há outros caminhos possíveis para lidar com a culpa que não necessariamente trilhem pelo caminho das escrituras, porque a gente conhece pessoas, acredito que já ouvimos pessoas que não manifestaram uma experiência com Jesus, mas que se sentiram culpadas porque fizeram algo de errado com alguém. Então, a culpa faz parte da nossa condição enquanto ser humano. Agora, quando isso não surge, aí é uma questão de ordem patológica. Aí é uma questão um pouco mais grave, tá? Quando a pessoa não sente culpa. Aí eu não vou dizer porque eu já vou entrar em detalhes muito técnicos e a minha proposta não é essa. A senhora Abraão está ali doida para eu falar, né? Fale, comandante. Mas obrigado, irmã Ruth. Fica à vontade. Chega um pouquinho mais para frente, eu não estou te ouvindo. A culpa é de ordem interna. Aham. Sim, sim. Sim. Não, Davi era muito sensível, né? O Davi era uma pessoa que tinha um relacionamento muito íntimo com Deus, né? Mas assim, essa questão que Jesus fala: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quer dizer, faltou ali, naquele momento, vigilância, porque diante de tudo que Davi já havia feito, por exemplo, se a gente olhar para a história de Davi, quantas vezes ele teve Saul nas mãos dele? 2 vezes, e não atentou quanto à integridade de Saul, né? Vendo ali, respeitando Saul, mesmo Saul não respeitando, diante de tudo que. Mas o fato é que naquele episódio, né? E é claro, aqui a gente não está entrando no julgamento de massacrar Davi. A gente só está apresentando os fatos e trazendo como exemplo que homens e mulheres de Deus, consagrados de Deus, podem tropeçar. E aí Paulo vai dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Então são essas questões que são importantes. O fato é que Davi aqui, não apenas ele violou, se a gente for analisar rapidamente, violou leis da consciência, né? Leis da sua legislação, porque na legislação da lei deixada por Moisés, ou da lei de Moisés, o adultério não era permitido, né? E leis espirituais, ele tornou caldo. Ele, né, fez, aí a Bíblia diz, um abismo chama o outro abismo. A Bíblia é fantástica, né, irmãos? Então, quer dizer, ele foi tentar arrumar uma coisa e só foi piorando, até chegar àquela covardia de não apenas deitar com a mulher do Urias, mas de matar Urias. Davi matou Urias, né? Então, uma covardia muito grande, tá? Tranquilos? Isso é ótimo, essa interação, é sempre muito bem-vinda. Bom, aí a gente chegou num ponto que a gente precisa crer no perdão divino. Sabe por quê, irmã Ruth? Tem pessoas que elas têm muita dificuldade de crer no perdão divino. E aí elas começam a auto-sabotar. Elas não conseguem se libertar da culpa porque elas não creem no perdão divino. Por exemplo, no verso 5, Davi vai dizer assim, olha: finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo:
confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Então o Senhor perdoou, ele entendeu que Deus perdoou toda a culpa que ele tinha. Então, a partir do momento que ele buscou a origem, diante daquele confronto de Natan, que talvez ele estava tentando fugir ou estava vivendo como se nada tivesse acontecido. Diante do momento que ele buscou o Senhor, ele orou ao Senhor, foi sondado, foi provado, ele se arrependeu. E aí, arrependimento, que envolve confissão, arrependimento que inclui reconhecimento do erro, arrependimento que produz tristeza, que envolve mudança, que depois a gente não vai ver Davi cometendo esses erros novamente. A Bíblia não registra isso. E aí, ele vai então receber o perdão de Deus. Não é por acaso que a gente tem lá em 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. É apagar, é dar uma folha em branco e falar assim, ó, vai lá, Mancida, reescreve uma nova e bela história. Vai lá, Sérgio, ó, tá aqui, ó, reescreve uma nova e bela história. Não fique carregando esse peso sobre os seus ombros, porque eu já perdoei. E ó, limpei tudo. Sua ficha está limpa. E aí, na semana passada, eu falei de uma jovem senhora que ela começou a desenvolver vários sintomas de ordens psíquicos afetando o corpo dela. E aí ela buscou ajuda de um profissional, né? E ela, por quê? Ela começou a se achegar mais a Deus através da comunidade de fé dela. E a comunidade de fé a qual ela frequentava, e frequenta, acredito que frequenta até hoje, era uma comunidade que tinha algumas questões que via que eram pecados assim, tinham gradação de pecado, quando a gente sabe que pecados têm consequências, umas mais, outras menos, mas diante de Deus, pecado é pecado. E essa jovem senhora, já bem estabelecida com a sua família, né? Bem estabelecida no seu emprego, ela no passado, quando era adolescente, ela havia feito algo que justamente a comunidade de fé que ela frequentava achava aquilo abominável. E então veio o que? A culpa. E ela não conseguia se perdoar daquilo. E a mente dela, então, fez com que ela começasse a produzir aqueles sintomas. E ela começou a adoecer psicicamente, ao ponto de ter várias crises. Muitas crises. Qual é a origem? Aí foi pesquisada a origem. Opa, aquela questão no passado. Como se trabalha isso? Aí, à luz das escrituras, que era um problema ligado ao entendimento que ela tinha do Deus a qual ela estava servindo. Ela não estava crendo no perdão divino. E foi muito interessante que foi pedido a ela para ler João capítulo 8, o Evangelho de João capítulo 8, que fala da experiência da mulher pega em adultério. A experiência dela não foi de adultério. O erro que pesava sobre os ombros dela e que gerou culpa não foi de adultério. Mas tem uma parte lá que Jesus, diante daquela mulher, né? Então os homens ali querendo apedrejá-la, e depois deles terem ido embora, Jesus pergunta àquela mulher: mulher, alguém te condenas? E ela diz: ninguém, Senhor. E Jesus diz para ela: nem eu. Vai e não peques mais. E aí foi trabalhado com essa jovem senhora esse texto.
E ela entendeu, à luz daquele texto, que Jesus, aquele que morreu na cruz, morreu pelos pecados dela. E que estava dizendo para ela: filha, vai e não peques mais. A partir do momento que ela fez esse insight, entendeu e creu no perdão divino, ela nunca mais desenvolveu aqueles sintomas, porque ela se libertou daqueles sentimentos causados pela culpa. Porque às vezes eles aparecem como sintomas, às vezes os sentimentos de angústia, de tristeza, ou às vezes como sintomas de ordens psíquicos. Mas aí ela entendeu que Jesus havia perdoado. E aí ela se sentiu liberta. Talvez aos queridos que aqui estão, ou você que aí está, nessa noite você precisa crer, assim como aquela jovem senhora, crer no poder do perdão divino. Diante de algo que você cometeu no passado, distante ou recente, e diante do seu reconhecimento do erro e do seu arrependimento, crer que o perdão de Jesus é suficiente para cada um dos seus pecados. Por isso que aqui no Salmo 32, olhando para a experiência de Davi, é um caminho possível para se lidar com a culpa, buscando identificar a origem dessa culpa, orando, pedindo para o Senhor sondar e provar, buscando confessar, então arrependendo-se e crendo no poder de Deus. E aí eu termino lendo o Salmo 32, verso 1, que diz assim: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada e cujo pecado é coberto. A maioria das versões está bem-aventurado. É aquele cuja desobediência ou pecado é perdoado e cuja iniquidade é coberta. Então, creia que o Senhor já lhe perdoou na cruz do Calvário. E talvez nessa noite ele está lhe dizendo: filho, filha, vai e não peques mais. Vamos orar? Pai, graças te damos pela tua palavra, que é sempre viva e eficaz. Pela tua palavra que nos traz ensinamentos libertadores. E, ó Pai, nessa noite eu quero lhe suplicar por aqueles que estão sofrendo, estão aprisionados por sentimentos causados pela culpa. Estão adoecendo mentalmente ou adoecidos mentalmente, desenvolvendo sintomas causados pela culpa. Assim como aquela jovem senhora, mas que eles possam hoje ainda experimentar da tua cura, experimentar da tua libertação, que vem através do teu perdão. Que eles possam se arrepender e crer no poder do teu perdão. É o que eu lhe peço. E já te agradeço, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém